Finalmente chegou a hora que todos esperavam. Chegou a hora de falar de Caça-Fantasmas. Não o clássico de 84, mas o reboot que tá chegando aos cinemas agora no dia 14 de julho. Bom, esse reboot é mega esperado porque ele traz, no lugar dos 4 nerds mais queridos do cinema, 4 mulheres igualmente nerds, igualmente queridas e um secretário bonitão. Bom, um filme como esses não é só um filme, não é só entretenimento. Quer você queira, quer não, é um manifesto feminista. Por causa disso, ele vem carregado de expectativas e preconceitos antes mesmo de estrear. Eu mesma tinha meus receios. Afinal, você troca os gêneros desse jeito, ou você tá querendo ampliar ainda a diferença entre os gêneros, reforçar essa diferença, porque ou são só homens ou são só mulheres, ou você tá simplesmente aproveitando uma tendência aí, um momento muito feminista do público pra ganhar mais dinheiro nas bilheterias, obviamente. Ainda bem que eu estava redondamente enganada quanto a isso. Por quê? Bom, primeiro, o diretor é o Paul Feig, que fez Missão Madrinha de Casamento e A Espiã que Sabia de Menos, com a Melissa McCarthy, inclusive, que faz aí o Caça-Fantasmas. Inclusive, eu recomendo pra caramba esse filme, é muito engraçado, eu não esperava nada e vale muito a pena. E o roteiro é dele junto com a Katie Dippold, que faz Parks and Recreation. Ou seja, os dois têm muita experiência com comédias protagonizadas por mulheres e parece que viram aí no Caça-Fantasmas uma oportunidade imperdível para realmente alcançar um público muito maior e mostrar para as pessoas que mulheres podem ser tão engraçadas quanto os homens. E eles mostram isso assim com primor. As 4 protagonistas foram escolhidas a dedo. Elas são muito engraçadas e funcionam tão bem juntas, tem uma química muito grande, quanto individualmente. Então todas elas têm aí sua própria personalidade, suas próprias especialidades aí, técnicas de conhecimento e tudo mais. E também tem sua própria evolução ao longo do filme, então cada uma tem uma motivação e tal, e aprende uma coisa diferente. Cada personagem realmente é trabalhada como uma personagem individual e tal, e não como um estereótipo. Bom, as atrizes aí que fazem as protagonistas são a Melissa McCarthy, que a gente já falou, a Kristen Wiig, a Kate McKinnon, que é provavelmente a grande surpresa do filme, todo mundo acaba gostando muito dela, mesmo não conhecendo muito seu trabalho antes, e a Leslie Jones, que já tinha sido alvo de uma grande polêmica antes do filme sair. Por quê? Bom, pelos trailers, a gente meio que via que ela seria aquela personagem negra com habilidades sociais. Sabe, aquela que tem um certo molejo, que entende das pessoas e tudo mais, mas que não é tão inteligente quanto as outras. Então, rolava esse receio, mas não é isso que acontece, não é nada disso. Muito pelo contrário, a personagem da Leslie tem um mega conhecimento de história e acaba se mostrando muito relevante para a missão, tendo aí uma participação ativa. Mas enquanto elas não são realmente estereotipadas, tem um personagem que é o próprio estereótipo em pessoa, e isso funciona muito bem, que é o Kevin. Vai ser seu personagem mais querido, com certeza, que é o personagem do Chris Hemsworth, que você conhece como o Thor. É bizarro falar que o personagem mais engraçado de um filme liderado por mulheres é justamente o homem, mas não é nada disso. Os 5 são igualmente engraçados e ele só tem aí um diferencial porque ele é uma grande paródia e é uma grande crítica justamente a Hollywood machista. Por quê? Ele é uma paródia daquelas personagens femininas que são gostosonas, bonitonas, mas que não tem função nenhuma na história e que não são lá muito inteligentes. Ele é um secretário burro com uma porta, só que ele é contratado porque ele é bonito e também tem aí um bom coração, então você acaba gostando dele. E ao contrário dessas tais personagens femininas que ele parodia, você tem uma evolução do personagem, então ele acaba tendo uma função importante no filme e ele também cresce um pouco, ele aprende algumas coisas, então mais um ponto aí para os roteiristas. O mais bacana nesse filme, que torna a sua mensagem ainda mais impactante, mais eficiente, é que o gênero das personagens, na verdade, não faz diferença nenhuma na história. Então elas não têm mais sucesso ou menos sucesso porque elas são mulheres. Não, muito pelo contrário. Os únicos personagens que realmente mencionam o fato delas serem mulheres são os haters da internet, que elas vão ali ler alguns comentários e encontram alguns comentários negativos, uma clara alusão às críticas que elas receberam na vida real, antes do filme sair. E também o vilão, que é mais ou menos um fanboy, meio nerd e tudo mais,
que em algum momento chega e fala que elas lutam como mulheres, ou como meninas, enfim. Então, são só alguns comentários soltos, mas a maioria dos personagens nem se preocupa com isso, e elas também realmente não... Isso não é uma questão. E, na verdade, como no original, a história é basicamente a mesma. São 4 nerds, né, 3 cientistas e um agregado aí depois, que lutam contra um fanático que resolve abrir um portal para trazer todos os fantasmas aí pra Terra. Então isso permanece muito fiel ao original. Inclusive o filme eu acho que é tão divertido quanto. Mas não são só semelhanças, o filme tem também algumas diferenças. Eu acho que a principal delas é a ação. Ele não é só engraçado, não é só uma história de amizade aí, mas ele tem um pouco de ação também, que o primeiro não tinha tanto. Então esse filme tem muito mais fantasmas e elas lutam contra esses fantasmas, mostrando até alguns gadgets que são bem interessantes. Então aí a personagem da Kate McKinnon tem uns chicotes aí com prótons e tudo mais, e dá um quê mais divertido pro filme, dá uma certa agilidade. Mas ao mesmo tempo que você tem uma grande sequência de ação com vários fantasmas e tal, a batalha final é até um pouco decepcionante. Ela tenta recuperar um pouco o espírito do original, então traz aí um gigante e tem uma aura mais épica e tudo mais, mas acaba ficando um pouco cafona. Mas tudo bem, ela é curtinha, passa logo. Quando acabou a gente volta pras piadas horríveis do Kevin e volta a rir bastante e chega pros créditos finais, que aliás são um espetáculo à parte. Não levantem, não vão embora correndo, fiquem pros créditos e fiquem após os créditos, porque tem aí um presentinho pros fãs das antigas, vocês vão gostar. Bom, eu gostei muito, eu fui com sentimentos divididos, não sabia muito o que esperar desse filme, acabei me surpreendendo, me diverti bastante, ri alto no cinema sim, paguei mico, mas foi legal, gostei, quero ver de novo, espero que vocês gostem também, quero saber o que vocês acharam depois. É isso por hoje, até a próxima, tchau, tchau!